sejam muito bem-vindos ao canal da Pro, um canal criado para ajudar você finalmente a aprender inglês no seu dia a dia. Aqui é a sua teacher, Andréia Moraes. E hoje vou ensinar para você exatamente como diferenciar o must e o should, dois moral verbos que usamos o tempo todo no inglês e que significam basicamente dever e deveria. Bora lá? Nós vamos começar com o should. Should quer dizer deveria e eu uso quando eu vou dar um conselho a alguém. Por exemplo, se eu quero dizer assim, você deveria estudar, eu vou usar em inglês You should study. Lembrando que o verbo estudar está no infinitivo, porém eu não uso o to antes desse verbo study quando eu estou usando um moral verb, que no caso estou usando o should. E aí, como que eu faço a negativa, professora? Boa pergunta. Na negativa eu vou pegar o moral verb mais o not e vou fazer a junção. Então fica shouldn't na negativa. Não deveria. Shouldn't. Por exemplo, a mesma coisa, eu vou dar um conselho a alguém. Se eu quero dizer assim, eu acho que você não deveria ir para a praia. Como que fica em inglês? I think you shouldn't go to the beach. Então, eu dei um conselho usando a negativa. Quando eu uso a negativa, eu uso shouldn't, que é a junção de should mais not. E na interrogativa? Boa pergunta, né? O moral verbs, ele já é um auxiliar, ele já funciona como um auxiliar. Portanto, eu vou usar o próprio moral verbs para fazer a pergunta. Então, ficaria assim, ó. Você deveria ir à praia. Como que vai funcionar isso no inglês? Vai ficar Should I go to the beach? Should you go to the beach? Sorry, tá? Então, você deveria ir à praia. Should you go to the beach? Fiz uma pergunta usando moral verbs. Agora, nós vamos para o mais potente e o mais forte deles, que é o must. O must é dever, é quando eu tenho uma obrigação, uma coisa imposta, não é tão sutil. Então, ele tem o significado de dever ou ter que, tá? Tipo, você tem que fazer aquilo como uma obrigação imposta. Ele é mais forte dentro aí dos modais. Então, como que ficaria isso? Por exemplo, se eu quero dizer, você deve estudar para a prova. Então, eu estou tendo uma obrigação, você tem que estudar para a prova. Como que ficaria em inglês? You must study to the test. Então, você deve estudar para a prova, você tem que estudar para a prova. Na negativa, a mesma coisa, vou pegar o must mais o not, faço a junção, fica must not, ok? Então, you must not smoke here. Então, você não deve fumar aqui, você não tem que fumar aqui. Então, you must not smoke here. Tá? Então, é uma obrigação ali, você está determinando aquilo. E na interrogativa, a mesma coisa, eu coloco o modal must na frente dos pronomes, you, he, she, it, we, you e they, que vocês já conhecem. Então, fica assim, ó, por exemplo, se eu quero dizer, eu devo entregar o documento hoje, que eu monto a interrogativa disso? Eu vou colocar must I, então eu devo, must I hand the document today? Então eu devo entregar o documento hoje. Então eu usei o próprio must para fazer a pergunta. E agora, para dar uma simplificada, você vai usar o must para uma coisa mais séria, uma obrigação, e o should quando for algo mais leve, para dar um conselho ou uma sugestão. Got it? Agora, quero ver você colocar em prática o que você aprendeu.
O segredo para aprender todo esse conteúdo é praticar. Gostou desse vídeo? Então dá aquele like, ative as notificações e compartilhe com as pessoas que você gosta. Um beijão e até o próximo vídeo. See you later!